estaremos conversando sobre um assunto muito interessante, que é a transfiguração de Jesus. Há certas ideias, opiniões, certos comentários sobre esse fato que nos aguça a curiosidade. Por isso, nessa oportunidade, eu aqui, irmão Cosme, nós vamos conversar, tentar te ajudar na sua aula, na escola dominical desse próximo domingo, e espero que esse programa venha a ser de muito proveito para você. Pastor irmão Cosme. A paz do Senhor Jesus Cristo, querido professor irmão Jéssico Silva, e a todos os ouvintes, né, e as pessoas que estão nos assistindo através do site EBD Explica. Você pode encontrar os nossos vídeos no site www.ebdexplica.wix.com/estudo, no YouTube, né, que é Sou Mais EBD. Também há um blog, o revistaebd.blogspot.com.br. Espero que você goste. E eu já vou começar aqui sobre esse assunto. Elias no Monte da Transfiguração. Estudamos até agora, né? São 8 lições comentadas sobre Elias. Nós viemos falando, com exceção da primeira, que deu mais ênfase à apostasia, ao desvio do povo. Então são até agora 7 lições praticamente falando de Elias. E nós vamos fechar esse ciclo com Elias no Monte da Transfiguração, porque Elias aqui não é o personagem principal, né? Ele é secundário, não é isso? Então, partindo para o nosso textual, que diz: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Alguns comentários que a gente escuta, que a gente ouve por aí, algumas pessoas querem dizer que eram até fantasmas. Tem alguma razão nisso ou não? Eram alguns espíritos perdidos, alguns fantasmas? Realmente são muitos os comentários, né, o professor Seca diz, mas na verdade, como o senhor bem elucidou, o fato é que, por último, primeiro nós vemos um profeta simples saindo da região montanhosa, né, de Gileade, saindo de Tisbe, e ali ele é convidado por Deus a sair da caverna, porque se ele tivesse continuado dentro daquela caverna, né, iria perecer ou morrer lá dentro dela. Mas Deus convida a sair para fora da caverna e fala que ainda tem para ele um longo caminho. Depois de cumprir todas essas exigências e pedidos de Deus e ordens divinas, ele acaba ungindo o profeta, sucessor, acaba ali também ao mesmo tempo ungindo o sucessor de Acabe, e por último, ele é elevado por Deus às alturas naquele arrebatamento, né? O arrebatamento de Elias, que foi como citado na última lição. Então, na lição de hoje, como bem disse o senhor, ele só aparece, mas não é o foco, né? Ele é apenas um coadjuvante no cenário que o próprio Deus montou para fim de que apontasse para os discípulos de Cristo quem era o maior. Então não eram fantasmas. Não. De forma nenhuma era fantasma. Forma nenhuma. Mas vamos lá. Para a nossa leitura em classe, é usado o texto de Mateus 17, onde o primeiro versículo diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Uma questão aqui: por que Jesus não levara todos os discípulos?
E apenas esses três? Boa pergunta. Na verdade, Jesus, ele tinha as suas particularidades com Pedro, Tiago e João, né? Nós sabemos que ao longo da história bíblica, e por que não dizer de toda a história também cristã, né, do cristianismo, Jesus, Deus, ele sempre tem ali aquelas pessoas que têm mais intimidade, têm mais a proximidade, né? E pelo fato daqueles três futuramente, Jesus onisciente, Jesus sabia que eles seriam, na verdade, embora sendo 3 dos 12, dos 9, né, apóstolos, mas a sua particularidade, a sua intimidade de Jesus com eles é muito grande. Não só aqui no Monte da Transfiguração, mas a gente sempre viu os evangelhos citando Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, seria, no caso, 3 dos 12, né? Dos 12. Isso, 3 dos 12. Talvez seja por isso que Paulo lá na frente cita eles como colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Exatamente. Então talvez essa proximidade maior. Ou seja, quem tem mais proximidade como esta, não vai ver mais milagres. Vai ter mais coisa, vai ter mais intimidade, vai ter mais proximidade. Nós estamos falando sobre transfiguração. Mas gostaria que me explicasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, o que é transfiguração? Ou o que foi a transfiguração? Na verdade, a transfiguração, como bem disse o autor dessa lição no início, de forma assim superficial, na verdade, não uma mudança, mas na verdade uma revelação interna. Na verdade, Jesus, ele estava ali no Monte da Transfiguração, mostrando a sua real essência, certo? Que realmente ele era Deus. Ele é Deus, correto? Então, na verdade ali, apenas aflorou. Então, percebe-se que no Monte da Transfiguração, abrem-se os portais da eternidade, e aí vem Elias e Moisés, exatamente para aquele cenário do Monte da Transfiguração. E ali, estando aquela mesma luz da eternidade que os trouxe, correto? Ela apenas comunga com a verdadeira luz que já está aqui, que é o próprio Jesus. Então, na verdade, Jesus ele estava mostrando não para Elias e Moisés, mas para aqueles discípulos presentes, correto? Quem realmente ele é. Então, a transfiguração demonstra a natureza, a essência de Cristo. Demonstrou ali a essência, era isso. Uma metamorfose. Exatamente, que é a significado da palavra, né? Transfiguração, transfigurar-se. Na verdade, é uma metamorfose, exatamente. Né? Transformação, declarando, mostrando na essência quem ele é. Exatamente. Agora, uma coisa que me chama a atenção, quando nós falamos da transfiguração, já que foi citado Moisés, tudo, é a questão dessa glória, né? No momento ali, há uma nuvem, como diz em Lucas. Mateus também cita uma nuvem luminosa. Essa nuvem, na realidade, ela representa o quê? Representa a Shekinah, a glória de Deus que aparecia no Antigo Testamento, correto? Que aquela mesma nuvem que acompanhou o povo de Israel depois que eles saíram do Egito. Então, essa nuvem, ela era a representatividade da glória de Deus. Estava ali sendo demonstrado que a glória de Deus estava no Monte da Transfiguração.
Então podemos entender então que essa nuvem, né, ela está também representando quando o tabernáculo foi consagrado, que a nuvem invadiu. Ninguém podia entrar no templo, né? Salomão, os sacerdotes, quer dizer, na verdade, queriam, embora que queriam, mas não poderiam entrar por causa da glória de Deus que encheu ali o santuário. Exatamente isso. Então, essa glória era Shekinah, era demonstração da presença, né, divina ali. Tá. Agora, deixa eu tirar uma dúvida aqui, porque nós vemos Mateus citando o caso da transfiguração. Ele tomou conhecimento, creio que depois da ressurreição de Cristo, como Jesus havia pedido para os 3 não mencionados antes da ressurreição. Lucas toma conhecimento pelo fato de ser um historiador, está procurando, né, escrever a carta lá para o Teófilo. Então ele toma conhecimento do fato e narra. Nós temos Pedro também citando, né, quando ele diz que não viu, que não estava falando de fábulas, mas quando ele fala que viu, não faltou o relato de João e Tiago também para confirmar isso? Mas, a meu ver, João relata. João relata no capítulo 1, no versículo 14, João diz, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. Então eu posso entender esse versículo como uma declaração. Exatamente, referindo ao momento da transfiguração. Exatamente. Só ficou faltando a referência de Tiago. Exato. De Tiago? Tiago. Tiago. Exatamente, só de Tiago. Exatamente. Olha, professor, outra coisa interessante, então, bem que você disse, Pedro cita lá na frente, 2 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16, 17, ele cita, o João cita no capítulo 1, versículo 14, né? Então exatamente ficou faltando ali uma fala de Tiago. Agora, outra coisa interessante é que no Mateus, em relação a Mateus, tem tanta diferenciação das falas, porque Mateus fala no capítulo 17, Marcos fala no capítulo 9, e o Lucas fala no capítulo 9, 27, 28 em diante, ele fala. Então, observamos que os relatos são quase que idênticos, né? Apenas aquela diferença da questão de dias. Eu quero que o senhor explicasse para nós. A questão de dias aí que nós temos no livro de Mateus, que de 6 dias depois, e de Lucas, né? Quase 8 dias. Aí a questão de conta da semana judaica, né? Que já temos Lucas não tão judeu, né? Ele vai escrever para o grego e tudo, é uma outra contagem de tempo. Isso aí não há problema, a Bíblia não se contradiz. É simplesmente a questão de contar a semana em um costume e em outro. Nada mais. Lucas grego e os outros judeus. Agora, uma coisa interessante é que a gente observa que tanto Lucas quanto Mateus, antes de iniciar a sua fala, no versículo, no último versículo do capítulo anterior, tanto que Mateus capítulo 16, o último versículo, ele fala bem assim, então, dando sequência. Por esse motivo, que em todos os textos se referindo ao monte da transfiguração, os autores, né, os evangelistas, eles iniciam falando 6 dias depois, outros dias depois, né, do episódio anterior. Tanto é que Lucas diz quase 8 dias depois, e Mateus já vai dizer 6 dias depois, ele é mais preciso. Exatamente. Muito corriqueira no texto. Agora, tem algum monte específico que foi isso? A Bíblia declara, estudiosos declaram, ou simplesmente foi um monte? A expressão
alguns historiadores, né, alguns historiadores bíblicos, eles afirmam que era o Monte do Salmo 133, né, o Monte Hermon, né, mas já outros afirmam que pode ser o Nebo, mas o mais preciso, mais que eu particularmente acredito, seja mais o Hermon, até mesmo pelo fato de ser o mais alto daquela região. Por esse motivo que os evangelistas falam alto monte. Então, mais precisamente, não há referência ao monte. Não. O importante ali não era o monte. Não é. Não, era o que estava acontecendo. Era o episódio. Era o que estava acontecendo no monte. Porque nós lemos a transfiguração como um grande milagre, né? Porque Jesus era por onde ele passava, milagres aconteciam. Esse da transfiguração foi um dos maiores milagres dele, já que falava dele mesmo, acontecendo com ele mesmo. É um dos maiores milagres. Você sabe o quê? Professor, é o seguinte, essa é a diferença, é a demonstração do que aconteceu no Monte da Transfiguração, a essência da graça de Deus. A diferença da dispensação da graça e da dispensação anterior. Porque na dispensação anterior, o Senhor lembra que os judeus, eles tinham medo de chegar perto do monte, onde que Deus se manifestava. Eles não podiam tocar no monte, né? Tinham que se santificar. É uma série de exigências, né? Para que as pessoas, pelo menos, não podiam nem abrir um pouco o véu para olhar, porque senão vão ir. Aí o que acontece? Aí acontece uma magnífica apresentação divina, tanto por parte do Pai, quanto do Pai Deus e do Filho Deus. Então, ali existe um aparecimento, um surgimento da grande Shekinah, né, ali demonstrado. E o mais essencial e o mais gratificante de tudo, ninguém morreu. Por quê? Porque João fala que vimos a sua glória. Certo? No Antigo Testamento, quem visse a glória de Deus, o que Moisés falou? Moisés queria ver, de qualquer forma, essa glória. Porque essa glória estava escondida, guardada exclusivamente para a igreja. Para a igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo é a única que pode ver a sua glória. Por esse motivo, na vida do arrebatamento, somente a igreja verá Deus vindo, Jesus vindo, certo? Na primeira fase da sua vinda, vindo para buscar a sua igreja, e o mundo não o verá. Agora, numa segunda fase, em que ele virá com a sua igreja, todo mundo então, pelo que está falando, eu posso entender que o momento da transfiguração ali representa o ápice da vida cristã, é uma progressão. Exatamente. Porque o João diz que assim como ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Então, a igreja pode esperar a mesma metamorfose, a mesma transfiguração. Exatamente, é tanto que Paulo fala o quê? Paulo fala que vai acontecer conosco como aconteceu com Cristo, essa metanoia, certo? Vai haver uma transformação para antes da igreja ser arrebatada, a glória, vai acontecer uma transformação no organismo humano, para que haja uma adaptação para onde nós vamos. O texto de 1 Coríntios 15, exato, a partir, se eu não me engano, do versículo 52, diz que isso que é mortal, quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, e isso que é corrupto se revestir de incorruptibilidade, então quer dizer que é isso que nós esperamos. É isso que aconteceu na da transfiguração, que vai acontecer com a igreja de Cristo, com todos aqueles que morreram em Cristo ou estão vivos na época do arrebatamento.
transfiguração, nós precisamos entender que ela traz duas faces. Uma fase mais simbólica, né? E uma fase mais escatológica, que é o que nós temos. Quando nós olhamos, pelo que nós lemos, pelo que nós entendemos da Bíblia, quando nós olhamos Elias e Moisés, juntamente ali com Cristo. Me explica um pouquinho o papel de Moisés naquele momento. O que ele estava fazendo ali? Na verdade, Moisés estava ali, naquele cenário, representando única e exclusivamente a lei. Correto? A lei. Anteriormente, que no caso já estava sendo preparada para ser, estava sendo cumprida por Cristo, mas estava sendo levada ao mesmo tempo por Cristo, para, como Paulo diz, ser cravada na cruz. Então Moisés estava representando isso. Eu perguntei isso pelo seguinte. Alguns dias atrás, eu vendo um comentário sobre esse assunto da transfiguração, e a pessoa citou, não, é que Moisés estava ali porque Deus já o havia ressuscitado. Isso ele queria comprovar a questão de entrada no céu. Agora, procurando onde ele achou esse negócio, ele citou Judas 1:9, que diz: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição. Dá alguma brecha aqui nesse texto para falar que Deus já havia ressuscitado Moisés e o levado para o céu? De modo algum, né? De modo algum. Aí o foco de Judas é mostrar realmente que houve uma certa disputa, né, do anjo com o inimigo acerca do corpo de Moisés. Mas não está se referindo nada à questão de ressuscitar ali, não. Na verdade, o corpo só foi porque o corpo que pertencia a Deus foi simplesmente retirado ali. Mas não foi ressuscitado. Não tem nada nessa história. Não. Chegar alguém lá fazer esse questionamento, não, Moisés foi ressuscitado, aí ele foi para o céu e aí Deus manda ele de volta. Não é isso. Aí do céu, o céu em si ainda ou seja, não tinha sido inaugurado ainda, porque Cristo inaugurava o lugar que Cristo vai futuramente mudar. É bom nós frisarmos isso, porque nós estamos fazendo algo para a escola dominical, escola bíblica dominical, algo para nós compreendermos a Bíblia melhor. Esses assuntos, nós estamos ouvindo aí, tem vários pregadores, né, de N denominações, N correntes teológicas, né, nós não enxergamos desse. Quer dizer, ainda nós podemos crer que essa ressurreição para ocupar o céu não se deu e podemos colocar uma pedra em cima disso. Com certeza. Verdade. Então nós entendemos que enquanto Moisés tem um papel tipológico, tá? Mostrando o tipo, né? É um tipo de Cristo. É isso que Moisés acaba sendo. É o tipo daquele que viria como ele mesmo disse. Profeta perfeito. Deus Moisés um profeta maior que ele. Aí nós temos quem? Nós temos Elias. E qual o papel de Elias nesse momento da transfiguração ali no monte? O papel de Elias ali é apontar para o futuro, enquanto que essa era a diferenciação dele de Moisés. Porque os judeus acreditaram, até mesmo os discípulos questionaram Jesus acerca disso, que os judeus, eles acreditavam, por causa da citação de Malaquias, que haveria de antes
do surgimento do Messias, né? Do aparecimento, do apogeu do Messias, deveria acontecer a vinda do Messias. Então, Jesus, ele elucidou e explicou a vinda de Elias. Elias, porém, é claro que era uma pessoa que viria com a mesma ousadia, com a mesma coragem, com o mesmo... Mas as pessoas não estavam, esperou alguém com ousadia, coragem, com aquela lana, com aquela garra. Esperavam o próprio Elias. Exatamente. Essa foi o problema de tudo. Esse foi o problema de tudo. Porque eles esperavam o próprio Elias retornar do céu, como 5 minutos. Foi arrebatado. Eles esperavam do céu, ou então surgir no meio deles, né? E ali começar a fazer com os romanos como ele fez com Acabe. E por isso que eles tiveram dificuldade em entender o propósito divino. Mas, olhando, né, que Jesus deixou bem claro que o Elias já tinha vindo, que na pessoa era João Batista. E se houver um comparativo, João Batista realmente veio no espírito de Elias. Que Elias veio, primeiro, diferente do que todo mundo. Simples. Veio João Batista dessa forma. Elias vem questionando o rei e a rainha. João Batista também questiona Herodes e Dias. Então, como é que o povo não compreende? Como é que o povo... Porque alguns séculos antes, não é questão de 1, 2 anos, mas séculos antes, Elias havia sido arrebatado. Mesmo assim, o povo cria que Elias, o próprio Elias, voltaria. Professor, é o seguinte, por esse motivo que eles tiveram dificuldade em aceitar e concordar também, até pelo fato de João Batista ter sido decapitado. Então, para eles, João Batista não poderia ser um Elias. Por quê? Porque João Batista foi preso, decapitado. Então eles não entenderam e não sabiam o que era o propósito de Deus, porque o próprio Jesus falou que ele se nasceu de mulher, não houve um igual a João Batista. Mas, porém, é o seguinte, voltando ao assunto do foco, é o seguinte, o Elias acaba, de certa forma, foi importantíssimo ao surgimento, ao aparecimento de Elias lá no mundo da transfiguração, e os 3 discípulos ter visto e contemplado, que aí que se cumpre. Aí é pergunta, como aqueles 3 souberam que era Elias? Não tinha fotografia instantânea, não tinha Facebook para mandar foto, não tinha nada. Como eles tiveram essa... Eu entendo ali a ação, com certeza, do Espírito de Deus. Então, falando ali, Deus operando. Exatamente. Esclarecendo. Jesus não teve um tempo, porque Jesus estava lá, com os 2 conversando, sim, enquanto o Espírito Santo, o Espírito de Deus, com certeza estava confirmando no coração deles que um era Moisés e que o outro era Elias. Porque, como o senhor bem disse, eles não tinham convivido com Elias. Não tinham. Não. Ali sim, aí eu entendo e a gente acredita que o Espírito Santo, que estava em todo momento no ministério de Jesus, nós sabemos disso, confirmou no coração deles. Alguns usam essa questão de João Batista e Elias para querer da veracidade e a doutrina da reencarnação. Isso, muito bem. Tem algum pezinho, a Bíblia deixa alguma margem para isso ou não? Não, porque, primeiro, nós já até comentamos já uma vez, uma lição aqui sobre isso, o Elias não poderia ser reencarnação porque o Elias foi arrebatado. Né? E Moisés, na verdade, ele morreu e tal. Mas, primeiramente, a gente quer enfatizar que não tem base bíblica a encarnação. Na verdade, a encarnação foi simplesmente criada
para dar explicação ao pecado humano. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que quando nós falamos da reencarnação, o pessoal quer pegar esse texto que Elias viria, que João Batista também o Espírito de Elias, para confirmar a reencarnação, precisa se entender uma coisa, que João Batista, ele é decapitado, ele morre no capítulo 14. E o Elias aparece com Cristo, com Jesus, lá no monte, no capítulo 17. E esse texto está em ordem cronológica. Sequencial. Quem deveria aparecer então seria João Batista, e não Elias. Se ele está no Espírito, ele deveria aparecer. Se isso fosse verdade, se eu entendo os defensores, né, da encarnação, pode não observar isso. Porque está em ordem cronológica ali. E é um pezinho ali que eles esqueceram, né? Mas vamos lá, continuando, deixando a reencarnação para trás, porque nós sabemos que não tem base bíblica nisso. Me fala o seguinte, sobre a humilhação, tá? A humilhação. Diz a nossa revista assim: os intérpretes destacam que havia uma preocupação dos discípulos sobre a relação do aparecimento de Elias e a manifestação do Messias. Esse fato demonstrado na pergunta que eles fazem logo após o descer do monte, da transfiguração. Olha, a questão é o seguinte: essa questão de restaurar todas as coisas. Porque eles esperavam, já que Elias apareceu, isso aqui é o Messias, vai restaurar tudo agora. Não foi bem compreendida a mensagem ali, não. Não foi compreendido por eles. Na verdade, essa restauração, ela não era literal, era uma restauração espiritual. Porque eles não esperavam que o Messias iria passar por um período de humilhação. Exatamente. Que é justamente a ida para a cruz. Exato, isso, exatamente. Então, na verdade, quando a gente observa e lê em Filipenses capítulo 2, a sequência realmente é essa. Primeiramente, a humilhação, né? Depois a exaltação e a glorificação. Correto? Então, a sequência é essa. Então, eles não entenderam, os discípulos, né, e os judeus naquela época não entenderam, não absorveram que, embora que Jesus sendo realmente o Messias, o ungido, o propósito principal da sua restauração era uma restauração não diretamente, especificamente no sistema, mas sim das pessoas. Jesus citou isso muitas vezes para os seus discípulos. Olha, o reino de Deus já está entre nós. Correto? Ele já chegou, ele já está entre vós. Na verdade, a presença dele ali, certo? Curas, libertação, se nós analisarmos Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, está claramente, está explícito ali, né? Que é uma mudança de pensamento que Jesus está propondo. Exatamente. Agora me fala um pouquinho sobre, como diz a nossa revista aqui, sobre a exaltação. A exaltação de Cristo, é claro, o símbolo, um protótipo, certo? Um pedacinho da exaltação e da glorificação de Cristo, a gente vê aqui no Monte da Transfiguração. Porque quando ele, o seu semblante começa a brilhar, quando as suas vestes se tornam resplandecentes, então ali a comprovação também, até mesmo da nuvem, que nós acabamos de falar que é a Shekinah, a glória e a presença de Deus. Então está acontecendo ali, a olho nu, diante dos três discípulos, correto? A exaltação e a glorificação. O Pai está dizendo com aquela voz o seguinte: olha, esse é meu filho amado, meu filho exaltado, meu filho
Filho glorificado. A comprovação disso tudo está ali patente no nome do Se repete a questão do batismo de Jesus, né? Porque a mensagem é a mesma. Exatamente. Só que lá no batismo de Jesus, só não houve essa glória, esse brilho, nem Moisés, nem Elias, mas houve ali a questão de ver o povo como a presença do Espírito. Isso. E a voz que vinha do céu. Também duas coisas ali distintas. Então, os fatos estão muito ligados um ao outro. Interessante é o texto de Pedro, que nós já citamos, Pedro falando, porque não nós quisemos saber a virtude e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, ou seja, sem historinhas, sem carochinha, artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou a fala de Pedro é idêntica à de João, só que João cita, nós vimos a sua glória. Ele fala majestade, João fala glória. Nós vimos a sua glória, como a glória do engenho do Pai. E que tanto Pedro quanto João quer dizer o seguinte, nós descobrimos uma coisa que estava patente aos nossos olhos. Estava lá, mas nós não observamos isso, não conseguimos. Na verdade, o que está acontecendo com Pedro, Tiago e João era um crescimento, né, uma aproximação de Deus, mais perto de Deus. Então, o que quer dizer o seguinte, que quanto mais experiência com Deus, mais maturidade com Deus, mais ligação com Deus, mais contato com Deus, mais você cresce, mais você observa e entende quem Deus é. Vou contar rapidamente um episódio interessante de uma pessoa que disse, que eu acho que vai caber aqui no comentário dessa lição, em relação aos discípulos, né? Há 3 anos atrás, e agora os discípulos, praticamente há 3 anos depois de estar na escola de Jesus, né? Sendo preparados para ser discípulos. Um elemento ateu, ele olha para o céu e brinca com um cristão, dizendo da seguinte forma, que tamanho que é o seu Deus? Aí o cristão vai e olha para o ateu e vê um avião subindo do céu, simplesmente olha para o ateu e diz assim, que tamanho é aquele avião? Aí ele olha de longe e fala assim, bem pequeno. Aí ele fala assim, interessante. Então vamos ali. Estava próximo do aeroporto. Quando chegou pertinho no aeroporto, ele mostrou aquele avião enorme de perto e falou assim, e esse avião? Ele falou assim, realmente esse é bem grande, mas aquele que nós vimos anteriormente, bem pequeno. Aí o cristão vai e fala para o ateu, assim é Deus. Quanto mais próximo você chega dele, mais você o conhece mais e observa que tamanho que ele é. Interessante. Muito interessante. É o que nós podemos entender dos 3 ali passaram, né? Estavam conhecendo mais e mais Deus, né? Mais e mais quem era o Senhor, que era Jesus ali para ele. Bom, eu gostaria que você fizesse um breve relato, um breve comentário sobre um apanhado geral da lição. Bom, queridos, nós aprendemos, né, nessa lição muito maravilhosa, nesse dia, acerca de Elias do Monte da Transfiguração, algo bem interessante, irmãos, que a gente tem que observar nessa lição, você como professor, você como aluno, é que tudo isso que nós vimos e ouvimos até hoje, professor, em todas as 8 lições, nessa hoje 9ª lição, acerca de Elias, que nada mais nada menos, Elias é um servo de Deus e que, assim como eu, como você, sempre necessitou e necessita da graça, do amor, do favor, da proteção divina. Correto? Nessa lição de hoje, eu aprendi maravilhosamente que acerca de Elias, o Messias e a transfiguração, que na verdade a transfiguração ela foi real, ela aconteceu, tanto citada por João como por Pedro,
ela não foi, como diz Pedro, não é fábula, uma historinha, não é carochinha não, é real, aconteceu. Eles três estiveram lá presentes, viram e ouviram tudo aquilo. Aqueles dois que estavam ali, realmente, era Elias e Moisés, e que conversaram com Cristo, correto? Os dois da antiga aliança, conversando com o Pai e Senhor de todas as dispensações e da atual aliança. Então, por esse motivo, que nesse segundo tópico, aprendemos sobre Elias, o Messias e a restauração, apresentando que sobre a tipologia, Moisés era nada mais, nada menos do que um tipo de Cristo, que apontava e de que estava apontando para o Messias ungido, o Senhor Jesus Cristo, o maior de todos os profetas. Acerca do segundo tópico, também ainda, nós observamos que Elias, ele representava, ou ele apontava para o futuro escatológico, estava apontando lá para frente. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Elias, Deus estava permitindo aquilo acontecer, mas futuramente Deus tinha, como diz o escritor aos Hebreus, Deus não permitiu Moisés entrar na terra prometida, a terrena, porque Deus tinha algo melhor para Moisés, assim como também para Elias. Por último, o quarto e último tópico, falando sobre, falando ainda no terceiro tópico, eu pulei do quarto, terceiro tópico, falando sobre Elias, o Messias e a rejeição, de que os judeus não entenderam que o Messias esperado era o mesmo Messias que também haveria de ser rejeitado, né? Então eles não entenderam, não aceitaram, não concordaram, porque os judeus eles tinham assim, a mania de que, de certa forma, não vou usar a expressão mania, mas pelo fato de ser o povo de Deus, escolhido de Deus, um povo que foi levantado para ser cabeça, então eles não aceitam de forma nenhuma outra nação, como no caso os romanos, estarem mandando eles, controlando eles, tal. Eles pensavam, esperavam que o Messias ia pegar tudo aquilo ali, ia acabar com aquele negócio e tal, e o povo e a nação ia se colocar para cima. Por último, o último tópico, falando sobre Elias, o Messias e a exaltação, observamos que houve ali, que esse mesmo Messias, como nós acabamos de falar, esse mesmo Messias, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, foi oprimido, sofreu várias coisas, mas lá na frente, até mesmo no protótipo, como eu disse, no exemplo do Monte da Transfiguração, ele é exaltado ali diante da sua igreja, que representou aqueles três apóstolos. Então, ele foi exaltado por representantes, diante dos representantes da antiga aliança, e exaltado diante dos representantes da dispensação da aliança atual. A transfiguração é um dos milagres de Jesus, diferente dos demais, porque o objeto do milagre é ele mesmo. Por base daquilo, ele considerava o maior milagre de Jesus. E a transfiguração é também um dos 5 grandes marcos da vida de Jesus. O primeiro foi o seu batismo, a sua ressurreição e a sua ascensão. 5 com a transfiguração. O interessante é que a transfiguração de Jesus, ela se dá logo após a confissão de Pedro, no capítulo 16, quando Pedro reconhece Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Eu espero que esse pequeno comentário tenha sido de valia para você e te ajude na sua aula nesse próximo domingo.
E com certeza eu espero te encontrar novamente no próximo programa EBD Espírita.